A Associação das Famílias que tiveram jazigos atingidos no cemitério aqui de Divinópolis protestaram nesse final de semana porque a queda do muro e dos túmulos já completou, infelizmente, 6 meses. Até agora nada foi resolvido, nenhuma decisão foi tomada em relação a isso, né? Nada foi feito, principalmente em relação à retirada dos restos mortais. Veja aí os detalhes na reportagem. Parentes de sepultados no Cemitério da Paz, no centro de Divinópolis, se reuniram em frente ao local num ato de protesto. A gente está aqui se reunindo hoje como uma forma de protesto mesmo, dessa situação que não está sendo vista com a seriedade que ela exige que seja vista pelas autoridades, né? A gente sente como que um desleixo por parte de todas as da sociedade civil organizada, deixando a coisa, parece que, acontecer. Velas foram colocadas no entorno do cemitério para marcar os 6 meses da queda do muro em janeiro deste ano e a demora para retirar os ossos e corpos em decomposição de pelo menos 105 pessoas que ainda estão em meio aos escombros. A prefeitura disse que o desabamento aconteceu por causa de uma obra ao lado. Foi um descaso muito grande, porque nós vimos aqui no ano anterior que começaram a mexer na obra e a rua ali se abriu. Ficou muito tempo aqui parado, não podia transitar por essa rua, porque estava ali, a obra tinha sido desmoronado ali um lado. Aí, ao invés disso aí acontecer, de paralisar a obra, não, continuaram. Esta é mais uma ação para chamar a atenção das autoridades para o problema. Em junho, familiares fizeram uma carreata pelas principais ruas do centro da cidade. Nós fizemos várias reuniões com a prefeitura, com as empresas responsáveis, né? A Serra Dourada e a Gerais Empreendimentos, que é de propriedade da família Martins, né? E eles não fizeram promessas e nada de concreto. E aí agora nós precisamos que seja solucionado, porque o tempo está passando, nós estamos correndo contra o tempo, né? No mês passado, a comissão formada por vereadores da Câmara de Divinópolis começou a ouvir parentes dos sepultados. O objetivo é avaliar as ações da prefeitura e a responsabilidade pelo desmoronamento. Nós queremos também saber das empresas, mas principalmente da prefeitura, nessa questão da resposta exata às famílias, principalmente porque agora, já está virado caso judicial, parece que a prefeitura se esconde, né? Se embasa que já existe esse processo e principalmente nos custos que serão muito altos, né? De trabalho de perícia, dos corpos, como que isso vai ser feito. Parentes sofrem ao lembrar que os restos mortais de entes queridos ainda estão a céu aberto. Uma cidade do tamanho da nossa, uma situação aberta, e a gente vê que a maioria da sociedade mesmo não está nem sabendo que isso está acontecendo no centro da cidade de Divinópolis. Quando a gente traz uma pessoa para ser sepultada, um familiar, a gente sempre pensa, descanse em paz. Mas onde agora? Fato. E a prefeitura vai ter que pagar pela omissão. Omissão mesmo. Outro dia falaram, a gente não teve responsabilidade em relação a isso, a gente mostrou uma outra reportagem sobre o assunto, mas desde quando começou, a prefeitura foi omissa. Por que ela foi omissa? Primeiro, a obra não tinha toda a documentação legal. A obra já estava irregular. Segundo, quando começaram as trincas, nós recebemos vídeos de telespectadores, de pessoas que têm parentes enterrados lá, já denunciando essa situação. Que isso foi rachadura em vários pontos, ou seja, isso iria acontecer mais tarde. E eu falei a semana passada, se nessa época a prefeitura não tivesse sido omissa, antes de acontecer o desabamento, tivesse ido lá, retirado os ossos, catalogado, deixado separado, porque ia acontecer. Mas não, a prefeitura fez isso aqui, ó. Cruzou os braços e ficou por isso mesmo. E agora, 6 meses depois, não tem uma justiça, não tem nada que faça a prefeitura reparar o dano
a essas famílias. Que faça aos donos da obra, a empreiteira responsável, reparar os danos para essas famílias. Continuam lá as ossadas, os corpos, né, os restos mortais, continuam lá da mesma forma. Só no Brasil que acontece esse tipo de coisa. Só no Brasil. Em outros países, as pessoas... Aqui a gente não tem sossego, infelizmente, nem depois de morto. Em outros países, o ser humano, a vida, porque acaba que a família de quem está lá nessa situação aí sofre com isso, porque... E aí? Você vai visitar agora o seu ente onde? Onde, quando for dia dos finados? Você vai procurar onde? Tem algo além de simplesmente ser uma ossada de ser um cemitério. Tem um sentimento ali. Tem uma vida toda, tem uma história por trás daquilo. Às vezes era uma família que tinham várias pessoas sepultadas no mesmo local. É a história dessa família. E a justiça? Nada até agora. Nada. 6 meses e até agora, nada. É triste, viu?